Eu separei aqui uma outra fala do Aécio Neves na convenção do PSDB. Sim. Se preparem, dentro de muito pouco tempo não seremos mais a oposição, vamos ser governo. Os tucanos estão certos, na sua opinião, em apostar no impeachment da presidente? Nós vivemos uma situação de grave crise política, ao contrário do que diz o vice-presidente Michel Temer. É uma piada. O que ele está falando é por obrigação de ofício, a gente até entende, nem ele acredita nisso. Ele sabe que o governo vive uma crise política, basta ver o péssimo relacionamento que tem com o Congresso Nacional e as sucessivas derrotas. A crise é tão grave que, num momento como hoje, coloca para falar, depois de uma cerimônia, Pepe Vargas. Eu duvido que entre os 202 milhões de brasileiros, quem conhece Pepe Vargas? Ou acha que é o Pepe legal, ou acha que é o Pepe que foi ponto esquerdo do Santos e fez 405 gols na sua longa carreira. Ninguém sabe quem é Pepe Vargas. E quem quer se reunir agora, à noite, no final da tarde e começo da noite, discutir governabilidade com 3 partidos, PSD, do Kassab, o PR de Valdemar Costa Neto, sentenciado no julgamento no Mensalão, e o PP, Partido Progressista, o partido daquele varão de Plutarco chamado Paulo Salim Maluf, significa que o governo está numa situação muito difícil. Então, a declaração na convenção do PSDB do último fim de semana é mais ou menos sincera nessa conjuntura. O impeachment, vale lembrar, ele está lá na Constituição no artigo 85. É que muitas vezes o pessoal que está no governo não gosta da Constituição porque votou contra em setembro de 1988. Votou contra o texto constitucional. Então, não lê também. Artigo 85. E lembrar também que nós temos uma lei desde 1950, que é a Lei 1079, que foi recepcionada pela Constituição de 1988. Foi esse arcabouço legal que foi usado em 1992. A lei, se valia para Fernando Collor, vale para Dilma Rousseff. Portanto, vale para todos. Que tem crime de responsabilidade, tal qual dispõe a Constituição e a Lei 1079 de 1950, tem. É o governo mais corrupto da história republicana. Não há um governo mais corrupto do que o instalado, e eu mesmo, de 1º de janeiro de 2003 até hoje. Então, quanto a isso, não há dúvida. Agora, precisa ver se você tem vontade política, disposição, legalidade, não há problema, a comprovação e, principalmente, crise econômica. Esse governo está destruindo o Brasil. E quando um governo, e concluindo, Ricardo, tem 6 meses de duração e todo mundo fala em impeachment e faltam mais 42 meses para o término do seu mandato, esse governo vive uma crise terminal. E Lula, especialmente, que é o mais hábil leitor de conjuntura que nós temos no Brasil, sabe disso. O criador sabe que a criatura destruiu, inclusive, o seu projeto político. O Alberto Araújo pergunta do Collor, a Maria Cristina também pergunta do Collor, e eles querem saber se naquela época foi golpe, já que naquela época também teve o impeachment do presidente, o apoio do PT e do PSDB. É bom lembrar que há uma confusão, acho que precisa de CPI, não. Eu, você, qualquer um de nós, podemos encaminhar ao presidente da Câmara um pedido do impeachment, qualquer um. Na época, foi feita uma articulação ABI, Associação Brasileira de Imprensa, via seu presidente, Barbosa Lima Sobrinho, e Marcelo Lavener, presidente da OAB, com o resultado da CPI, uma CPI mista sobre as denúncias de Paulo César Farias, de Pedro Collor a Paulo César Farias na revista Veja, na segunda entrevista que chegou às bancas num sábado, no dia 24 de maio de 1992, o resultado da CPI foi a base utilizada pela ABI e pela OAB para apresentar esses 2 cidadãos, já que a solicitação de uma abertura de um processo. O que a Câmara, pela Constituição de 88, que é diferente de 46, que ela só faz a abertura ela autoriza a abertura do processo. Quem julga é o Senado Federal. Foi assim que foi feito em 92. Prova material sobre crime de responsabilidade está lá na alegação feita pela acusação. Mas material mesmo, havia um cheque, José Carlos Bonfim, de $10 mil em valor, para comprar uma Fiat Elba. Era a única prova material. Vou pedir a ajuda de vocês aqui para a gente esclarecer a dúvida do Vinícius Ferrara, que eu imagino que seja a dúvida de muitos telespectadores que estão aí nos assistindo. Ele pergunta assim, como é que é esse processo de impeachment? O que acontece? Quem assume, etc. e tal. Nesse momento, Vinícius, tem 2 possibilidades. Uma é o julgamento no Tribunal de Contas da União, que ela pode ter as contas rejeitadas por conta das chamadas pedaladas fiscais. E a outra é
o depoimento do Ricardo Pessoa, que é o ex-empresário, né, da TCU, da UTC, e que pode depor no Tribunal Superior Eleitoral e caso fique comprovado que ele doou dinheiro ilegal para a campanha, sem declarar para a campanha da reeleição da presidente, Michel Temer e Dilma Rousseff teriam diploma cassados e aí eles teria que haver uma nova eleição e não se sabe se haveria uma nova eleição ou se daria o cargo automaticamente para o segundo colocado. Tem uma discussão jurídica aí, não é isso? Não, no caso dos dois serem impugnados, nova eleição. E assume o presidente da Câmara que convoca uma nova eleição por 3 meses. Mas no caso do Maranhão, o Jackson Lago... Pode falar. O caso do Jackson Lago, para mostrar, o TSE decide conforme o vento sopra. Não, conforme alguém sopra. O Tribunal Superior Eleitoral deu um golpe de Estado no Maranhão, tirou o Jackson Lago, um governador legitimamente eleito, né, numa troca que envolvia José Sarney e, inclusive, pessoas do STF que estavam no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive um deles aqui de São Paulo, né? E puxaram o tapete, então, ao invés de ter novas eleições, colocaram a segunda colocada, que coincidentemente chama-se Rosiana Sarney, cuja tia era presidente do Tribunal Regional, coincidentemente, do Maranhão também. Tudo coincidência. No caso agora é complicado, não tem nada a ver com... É diferente, quer dizer, não tem nada a ver com 92, tem diferença, porque de 92 foi uma acusação direta ao presidente de crime de responsabilidade no exercício da presidência. Ele argumentou que era gastos de campanha, sobra que pagava os seus gastos pessoais. Aí tem uma longa história que não dá para falar aqui. Agora, na semana passada eu tinha dito, na possibilidade da impugnação da chapa. Falaram, não é assim. É assim. Se caso, independente se eles tenham recebido sob o PMDB tem seu caixa e o PT tem o seu, a chapa é conjunta, não é igual na Constituição de 46, que você elegia separado presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice. Agora é diferente. Então, acertaria os dois. O problema é que, nesse caso, há interpretações da Constituição que precisa ler com calma, há muitas divergências. Uma delas seria isso que foi destacado, a convocação de eleições. A outra, eleições gerais. E a elite política, o sistema político conservador do Brasil não quer saber de novas eleições nem a pau, porque vira 89. O que aconteceu em 1989? Eleição solteira. Dois candidatos foram para o segundo turno que não tinham base partidária, Collor e Lula, e deu no que deu. Acho que faltou esclarecer o que são essas pedaladas. Porque as pessoas não têm essa informação, então, bem rápido. O governo da presidente Dilma, através dos seus ministros, utilizou-se de recursos dos bancos que estão a ele ligados, o Banco do Brasil e da Caixa, para pagar despesas com Bolsa Família, todas essas coisas todas. É um empréstimo que não é autorizado pela lei. De responsabilidade fiscal.